Eu vi aqui que você brilhou o olho quando eu falei que a Fabiana era da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa. Porque as pessoas talvez, algumas aqui já sabem, porque nós falamos nas semanas passadas, mas tem pessoas novas. A história mais bonita que o Carlos pode contar foi uma que ele foi protagonista. Ele me procurou desesperado porque a mãe dele, então com uns 92 talvez, 89 anos, tinha sido institucionalizada e ele não estava achando que aquilo tinha sido a melhor conduta para com ela. Tinha lá um grau de perda cognitiva leve, mas tinha um potencial de ser cuidada pela família, no caso ele como filho, ele poderia assumir esse cuidado. E houve uma ruptura dentro das decisões familiares. Isso aqui nós não estamos transmitindo, então nós podemos falar que vai ficar só entre nós. E mesmo se transmitisse não tinha problema. Eu já coloquei público faz tempo. Mas para a gente poder... Sim. E aí ele me procurou dizendo: doutor, você consegue me ajudar? Eu não sei para que caminho eu vou, eu não sei que doença ela tem, não sei como é que as coisas vão caminhar. Falei, vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. E dentro de todas as ferramentas diagnósticas e que a gente tinha à mão naquela época, nós achamos realmente que ela tinha um declínio cognitivo. Nós não conseguimos fechar muito bem a etiologia, nós não sabíamos o que é que estava acontecendo, não parecia um Alzheimer, não parecia uma demência vascular, não parecia outra causa qualquer, mas nós sabíamos que ela não estava perfeita. E o Carlos me disse: doutor, posso cuidar? Eu falei, deve. Posso levar para minha casa? Leva. Mas e se disserem, eu estou do teu lado? Né? Nós vamos tentar avaliar com critérios clínicos, saber se ela está com o peso ideal, pressão boa, se está medicada, se ela está sendo cuidada. E o que nós vimos? O Carlos cuidou excelentemente dela. Não só cuidou, como fez o quê? Colocou ela para fazer o que ela tinha de sonho da infância dela. Ela nasceu uma artista e ela sempre quis ser cantora. E veio a vida e tirou isso dela. O que o Carlos fez? O Carlos era artista. Falou: dona Geni, vem comigo, vamos nos apresentar. E rodou a cidade, Carlos e Geni, como uma dupla super legal, abrindo portas, fazendo espetáculos. A internet é cheia, riquíssima de Carlos e Geni, Geni e Carlos, se vocês quiserem ver isso. Carlos Deitman e Geni Castilho. E foi excelente o resultado. Geni morreu bela e formosa em casa com 93 e 4 meses. 93 e 4 meses, com o melhor cuidado possível, tá? Descansou, apagou de maneira suave, sem sofrimento. E eu tive a oportunidade de assisti-los desde aquele momento, com 89, até a declaração de óbito. Eu brinco, né, Carlos, que eu sou o que carimba o passaporte de ida, né? Só deixo ir quando a turma tiver... Posso contribuir com essa história? Pode. Posso só contribuir com essa história? Contribui. Como uma observadora externa. O Carlos trabalhava eu era coordenadora da política da pessoa idosa no estado do Paraná. Fui coordenadora ao longo de alguns anos. E o Carlos me procurou nesta época, e foi por meio dele que eu conheci o Dr. Esperandio, me trazendo a situação. Entretanto, estava num litígio judicial que nós, Estado, como política pública, não poderíamos interferir porque eram relações familiares. Então, a prevalência é da família sempre. Mas, entretanto, nós fizemos o Dia do Combate à Violência à Pessoa Idosa, que é inclusive amanhã, no estado do Paraná em 2018, e eu chamei o Carlos e a dona Geni Castilho para uma apresentação. Olha só. Foi muito bacana, reprisamos para todo o estado do Paraná, mas teve um detalhe que me chamou muita atenção. O Carlos veio, como cuidador da mãe, falar comigo num momento particular e disse assim: mamãe precisa ir no banheiro, e aqui nós temos só banheiro masculino e feminino, e eu que auxilio ela. Perfeito. Como que eu devo proceder? E eu nunca mais esqueci. Então, eu só queria contribuir com a humanização do filho com a mãe, que eu mesma nunca vou esquecer. Vamos fazer uma Carlos,
gente tem que aproveitar que a gente está num ambiente de colaboridade. E muitas vezes, qualquer um de nós aqui pode estar em viés de baixa. Eu gosto de falar viés de baixa, porque o viés de baixa significa que às vezes você não está bem, né? Nem sempre não é só o céu que está cinza, né? Você está cinza, né? Você olha e fala, meu, tira essa nuvem da minha cabeça, eu quero crescer, eu quero melhorar. E esse ambiente, ele está aqui, não por acaso com as pessoas que aqui estão e com você também, justamente para que a gente tire essas nuvens, a gente torne o céu azul, né? Essas palavras que a Fabiana colocou, de maneira muito espontânea, nada combinado, elas servem para te motivar e para nos motivar, né? Eu acho que a gente tem ainda o fato, de repente, de você ter perdido a tua função de cuidador, e a gente pode falar isso sobre um dia, porque as pessoas que são super dedicadas ao cuidado, quando elas perdem o sujeito que estava sendo cuidado, elas se perdem, né? Esvazia a vida. Você diz, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Meu marido, minha mãe, meu pai, a pessoa quem eu cuidava não está mais lá e eu só fazia isso na minha vida, 95% do meu tempo era para isso. O que eu tenho que me enxergar? E você, a gente se afastou um pouco nesse período e tudo mais, mas eu sei que você andou, né, buscando o teu caminho, teus sapatos, né? E vejo agora que talvez a gente tenha muita coisa para fazer junto, né? E agora está na hora, e eu gosto muito, né? Tem um professor nosso que é muito bom, professor catedrático, professor da USP, que ele diz o seguinte para nós, que quando a gente está num avião, a aeromoça diz assim, olha, talvez você seja um passageiro habitual, mas preste atenção, se em caso de despressurização das cabines cairão máscaras de oxigênio, primeiro em você, depois em quem está do teu lado. Essa frase ela vale para todos nós, né? Então talvez tenha chegado o momento da gente colocar primeiro em você, né? Até porque, calma, né? As pessoas do teu lado já não estão mais necessitando tanto, estão melhores, imaginemos. E a gente está na hora de pensar em nós mesmos. Então pensar em nós mesmos significa colocar a máscara e oferecer a máscara para quem está do nosso lado. Feita toda essa fusarca, eu te dou a palavra. Fale alguma coisa que você queira aí agora. Sim. Agora eu fiquei sem palavras. Te joguei na fogueira, né? São João, meu São João, onde está teu carneirinho? Já sei, foi ver soltar balão e você ficou sozinho. São João, meu São João, oh, não fique triste não, quando a gente quer bem, a vida mesmo assim é só ingratidão. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. O balão subiu pelo azul da imensidão. E assim, se tudo der certo, vamos nós, como os balões, subindo. Assim como a Geni, na sua primeira estreia inadvertida, porque já que tinha um microfone e a assessora da escola gentilmente a tinha colocado na cadeira de frente para o público e tinha o microfone, ali ela estreou numa escola pública, na frente de 700 e poucas crianças e professores, aos 89 anos. E ao final da minha apresentação e da dela, as professoras correram, porque as crianças vieram como um enxame de abelhas para uma flor. E gozava assim no colo dela e não, calma, calma, devagar. Então foram fazendo fila para... Então tudo isso... Agora,
como eu fui procurá-la e com a dificuldade que o Estado não podia atender, as tragédias humanas que se dão em todas as relações, eu desconhecia o quanto era comum e o quanto era cruel. Tudo que envolve a questão de idade e do que vem por baixo. Não é essa família maravilhosa com todo mundo sorrindo no Face. Não é aquela relação que a gente imagina ideal de pai, mãe, filho, pessoa de idade. E talvez o que tenha dado o baque, depois da perda, que aliás muito interessante, a Geni estava me avisando que ia embora, e eu é que não queria entender. Mas outro dia eu conto essa história. De como foi rico esse aprendizado, de quanto foi importante para mim, e até hoje recebo o retorno de pessoas, de ver minha mãe retomar a sua própria essência e a sua vida aos 89 anos. E das pessoas que não a conheceram, que não a viram, olharem algumas fotos e dizer, mas o que aconteceu aqui? Que os olhos estão brilhantes e tem um sorriso? E agradeço até a toda a tragédia familiar que foi acontecendo, porque me deu a oportunidade de vê-la retornar à vida e a ela de ter encontrado força depois de tudo que passou para ser ela mesma. Então fica agora a história num quintal onde havia uma festa junina e uma fogueira e tinha lá uns espanhóis, uns italianos em volta da fogueira e de repente veio de um lado uma espanhola para pular a fogueira. Tem no bolso, para brincar. E a italiana resolve no mesmo momento pular a fogueira e pularam, os dois se encontraram no meio da fogueira e caíram sentados lá e correndo. E assim, a irmã do meu avô e a minha avó se encontraram no meio da fogueira e caíram sentadas ali. Mas não se machucaram. A questão de a gente estar em volta do fogão a lenha, ouvindo os causos, e hoje de presente, porque eu pedi auxílio para um Uber para chegar até aqui, e aí o menino que vinha dirigindo perguntou, eu sei o que faz, eu digo, eu conto história. Ele, que legal, então me conta uma história. Resultado que eu perguntei uma coisa para ele, e vim o caminho inteiro ouvindo os causos que o pai e o avô dele contaram, e um caso que aconteceu com o primo dele, que ficava zoando dessas coisas de lobisomem, dessas coisas de visagem. E um dia estava voltando lá depois de um baile, e tinha uma moça muito bonita, que ele até meio que conhecia, e ela disse, me leva até em casa. Mas ele estranhou, porque ela já tinha morrido. E aí ele se deu conta que podia ser aquela visagem que ele falou que encarava, que podia vir. E ele disse, não, agora eu só vou até ali para ver um negócio, eu já volto aqui, já te passo na volta e te pego, tá bom. Deu uma enrolada, foi na casa de um vizinho lá que estava tudo fechado, já era tarde. Rodeou, nada de ninguém, nada, tudo fechado. Disse, bom, já desistiu, agora montou no cavalo de novo. Na hora que ele avançou um pouco, sentiu aquele... Quando olhou, a moça estava montada no cavalo. E aí dele andar, e o cavalo cansado que estava, e não arredava o cavalo, e ia devagarinho, e ele querendo apurar e nada. Não vou contar a história inteira até o final, porque vocês devem ter lembrado de alguma. E eu falei para ele, conte.
Porque quantas histórias não é o meu. É um jeito das histórias ficarem para sempre. E eu repassei para o grupo uma fala do Daniel Munduruku, quando ele perguntou para o menino indígena o que é que ele queria ser quando crescesse. E o menino disse: quero ser avô. Então, lá no grupo do Colaboridade, olha lá que está a fala do Daniel. Um índio Munduruku que foi fazer filosofia na PUC e escreveu vários livros. Bom, no vídeo ele coloca: o que é que a gente tem aqui quando a gente está nessa fase? A gente está na fase avô, mas a criança permanece. A criança que quer ser avô não tem ainda o avô dentro, mas o avô tem a criança dentro. E assim, a Geni pôde retomar a sua criança, a sua essência de vida, que a família cortou aos 11 anos de idade, aos 89. E ali eu tive a comprovação na prática daquela teoria que a gente ouve falar, e eu vi acontecer. Vi uma fogueirinha, como naquele primeiro dia que eu contei a história do mundo, retomar o seu brilho, o seu fulgor, porque já era e podia ser, em essência, ela mesma. Feliz. Como todos nós. E foi isso que eu aprendi com esse tempo de espaço, que sempre é esse tempo. Porque o tempo e o momento que a gente tem é aqui, agora. Por isso daquela música da semana passada. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Gilberto Gil, que inacreditavelmente está com 80 anos, como eu jamais me imaginei com os 68. Assim, chegarmos aqui nesse momento é uma dádiva, é uma bênção, porque muitos outros não chegaram. E é esse agradecimento, é esse prestar atenção na respiração, que é como eu consigo dormir às vezes, e durmo pouco, que me faz adormecer mais tranquilo e acordar tranquilo. É esse sopro que nos mantém vivos. É isso que pode fazer com que a gente continue com aquela canção da infância que está sempre presente. Todos nós aqui temos e tivemos os problemas, as dificuldades, e cada um do seu jeito. O que muda, às vezes, é mudar o jeito do olhar. É se entregar para o sono profundo, até que um dia chegue o dia do sono profundo, e aí quem sabe. Recomendo um livrinho que chama E Foram Felizes para Sempre, Contos de Fadas para Adultos. E quando as pessoas comentam: mas a vida não é um conto de fadas, eu só procuro lembrá-las que um conto de fadas, só na última frase, foram felizes para sempre. Porque até chegar lá, os heróis e as heroínas tiveram que atravessar muita dificuldade, muito sofrimento, muita atrocidade. E um outro dia, já me alonguei muito, né? Já sei. Um outro dia, eu quero lhes contar a história de um casamento. O casamento de Sir Gawain, ou Gawain,
um dos cavaleiros da Távola Redonda. Mas é uma história mais longa e um tanto trágica. No creo en las brujas, pero que las hay.